Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Sena, eu sou gestor na Avanza Capital e mentor de investimentos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você já deixe seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Eu estou aí há algumas semanas sem gravar vídeos, tá? De fato, eu tive alguns problemas e não consegui gravar os vídeos na frequência que eu vinha gravando, mas eu acredito que a partir de agora isso deve se normalizar aí com 2 a 3 vídeos por semana, tá? E o tema de hoje, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de algo que eu vejo se difundindo nas redes sociais, principalmente depois das eleições, que é a possibilidade do Brasil se tornar um país socialista, e tem algumas pessoas falando até em comunismo aqui dentro do nosso país. Primeiro que eu queria dizer que tudo o que o Lula promete, só o capitalismo ele pode entregar. O Lula não é bobo nem nada, ele está muito longe de ser um socialista, e quem acha isso de fato está bastante desinformado. Quem acha que o Brasil pode se tornar um país socialista está bastante desinformado, quanto mais o comunismo, né? Quanto mais um país comunista, porque na prática o comunismo ele nunca existiu, ao contrário do que algumas pessoas acreditam. E o principal idealizador do socialismo é o Karl Marx, né? Inclusive esse nome veio bastante à tona nas últimas semanas, justamente por conta aí de que a mídia vinha veiculando a respeito do Haddad se tornar ministro da Fazenda, e o Haddad ele é um marxista declarado, né? O que traria, como eu já gravei em outros vídeos, fiz alguns shorts a respeito e no meu Instagram também, de que seria um desastre para a economia ter um marxista lá, justamente porque o socialismo nem de longe é a melhor forma para você construir uma sociedade, quanto mais as ideias socialistas voltadas à economia seriam um desastre absoluto. E o que é importante você entender é que o Marx ele dizia o seguinte: basicamente a sequência lógica seria um comunismo primitivo, historicamente falando, o comunismo primitivo, depois a gente tem o feudalismo, a partir daí surge o capitalismo, que é onde a gente teria uma revolução do proletariado, e aí o advento do socialismo, e por fim um comunismo mais evoluído, que seria justamente a evolução desse socialismo. Então o socialismo ele não é o fim, ele é só um meio para se chegar ao comunismo, segundo Karl Marx. E o Marx escreveu tudo isso ali no século 1800, né, no século XIX, e eu tenho certeza que ele era super inteligente. E se ele tivesse vivo ainda hoje, ele ia perceber que muitas das coisas que ele escreveu eram utópicas, apesar dele mesmo afirmar que era contra um socialismo utópico e que de fato isso poderia acontecer. O ponto é que nas obras dele, foram mais de 70 obras, ele escreveu algumas até com Engels, e dentro dessas obras ele não explica, primeiro, por que essa é a sequência das coisas e como que seria essa evolução, e por que o comunismo ele seria o ponto final dessa cadeia, por que não teria nada além do comunismo, e até mesmo como que seria a vida dentro desse período de comunismo. Então, a gente até hoje não tivemos na prática nenhuma sociedade de fato comunista. O mais próximo que a gente teve foi uma sociedade socialista, que é a União Soviética, o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, provavelmente é o exemplo mais famoso, mas a gente também teve outros exemplos. Só que nenhum deles pode se intitular de comunismo e nem se auto-intitulavam de comunismo. O comunismo, segundo o próprio Marx falava, é a ausência completa do Estado. Então ele dizia basicamente que no socialismo você teria uma maximização do Estado, o que já é bizarro, é muito confusa essa sequência que Marx tenta trazer entre socialismo e comunismo, porque, segundo ele, você precisaria primeiro maximizar o Estado no socialismo, para que depois, no comunismo, a sociedade se fundisse com o Estado, e o Estado fosse tão grande no socialismo que sociedade e Estado fossem uma coisa só, e aí no comunismo as coisas
se fundiriam e não haveria mais a necessidade de um Estado. Só que dentro dessas 70 obras que ele escreveu, tem 3 parágrafos que eu vou mostrar aqui para vocês que explicam de fato o que seria o comunismo. E são parágrafos um tanto confusos, não dá para você saber exatamente como que se daria a vida num país comunista. Quer dizer, o comunismo em si ele nunca existiu e eu garanto, nunca vai existir. Porque em 1920, como você já bem sabe, que um dos grandes economistas que eu gosto é Ludwig von Mises, em 1920 Mises já havia escrito que o comunismo ele estaria fadado ao fracasso. E veja, uma coisa é você em 2022 dizer que o comunismo está fadado ao fracasso, porque a gente já teve alguns exemplos olhando para trás. Outra coisa é em 1920 você dizer que o comunismo está fadado ao fracasso, porque a Revolução Russa foi em 17 e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas só surgiu em 1922. Então, até então não havia nenhum país socialista. Só que Mises provou, Mises estava certo, de que nem o socialismo ele é possível, quanto mais o comunismo. E aí tem alguns fatores que os socialistas eles são bastante a favor, que é justamente a ausência da propriedade privada, os meios de produção, por exemplo, as fábricas, nas mãos do Estado. E o Estado ele teria um poder pleno sobre a sociedade. Só que a economia, talvez a espinha dorsal de uma economia, seja justamente o cálculo econômico. E o cálculo econômico ele envolve diversas coisas. A primeira delas, que é fundamental, é a propriedade privada. Você precisa de um mercado para montar um sistema de preços. Você tem compradores e vendedores ali com expectativas distintas e disposições distintas a gastarem determinada quantidade de dinheiro. Um grande exemplo é o seguinte, imagina, existe lá o iPhone 14 que está R$10.000. Existem pessoas que estão dispostas a pagarem R$10.000 no iPhone 14 e existem pessoas que não estão dispostas a pagarem R$10.000 em um iPhone 14. Então, esse é o livre mercado. A partir do momento que você tem um Estado soberano que controla absolutamente todos os meios de produção e também todos os bens de capital por consequência, ou seja, os maquinários, tudo o que envolve aí a produção de bens e serviços, você fica impossibilitado de realizar o cálculo econômico, que é a espinha dorsal de uma economia. E um exemplo muito bom que eu gosto de utilizar é, imagina você hoje, se você tem mais ambição, você vai empreender, vai tomar mais risco, existe essa possibilidade numa economia de livre mercado, onde você tem liberdade econômica para isso, que são a maior parte dos países capitalistas hoje no mundo. A partir do ponto que você está numa economia socialista, você não tem essa liberdade. Todo mundo ali é igual, todo mundo vai ter o mesmo estilo de vida. Agora imagine a seguinte situação, você está numa fábrica, as pessoas são diferentes ali, uns trabalham mais do que os outros, e você olha para o lado e vê que o cara ele tem o mesmo nível de vida do que você, só que trabalha muito menos, faz as coisas mais nas coxas, né? Uma expressão popular aí. De fato, isso naturalmente vai te desestimular, porque a sua recompensa vai ser a mesma do que a dele. Então, por que você se esforçaria mais do que ele? Esse é um princípio básico que eu estou te contando aqui, mas que o socialismo ele ignora completamente. Tá? Então, esse é um sistema de governo que, independente, um sistema de governo, um sistema de construção social, que ele definitivamente, e eu repito, o Marx era muito inteligente, eu tenho certeza que se ele tivesse vivo em 2022, ele reformularia completamente a sua teoria a respeito do socialismo e ainda mais do comunismo, que nunca existiu e muito provavelmente nunca vai existir. Eu vou mostrar para você agora o trecho do livro chamado A Ideologia Alemã, escrito em 1945, e são nesses 3 parágrafos o período mais longo em que ele se debruça sobre o comunismo. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui junto. Assim que a distribuição do trabalho passa a existir, cada homem tem um círculo de atividades determinado e exclusivo que lhe é imposto e do qual não pode sair. Será caçador, pescador, pastor ou um crítico e terá de continuar a sê-lo se não quiser perder os meios de subsistência. Na sociedade comunista, porém, onde cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no campo que lhe aprouver, não tendo
Por isso, uma esfera de atividade exclusiva é a sociedade que regula a produção geral e me possibilita fazer hoje uma coisa, amanhã outra, caçar da manhã, pescar à tarde, pastorear à noite, fazer crítica depois da refeição e tudo isso a meu bel prazer, sem por isso me tornar exclusivamente caçador, pescador ou crítico. Esta fixação da atividade social, esta petrificação do nosso próprio trabalho num poder objetivo que nos domina e escapa ao nosso controlo, contrariando a nossa expectativa e destruindo os nossos cálculos. É um dos fatores principais no desenvolvimento histórico até aos nossos dias. Eu confesso que eu não entendi praticamente nada desse sistema, não consigo imaginar como que seria isso na prática, e aí você me ajuda nos comentários com o que ele quis dizer com esse parágrafo, que eu repito, é o mais longo aí sobre como seria uma vida dentro de uma sociedade comunista. Eu não acredito que isso seja possível, o alcance do comunismo da forma como ele prega, mas de fato isso que está escrito aqui me parece ser sim algo extremamente utópico, e sem contar que o socialismo em si e por definição ele é extremamente autoritário. Você não pode fazer o que você bem entender, porque tem um Estado ali que vai estar sempre em cima de você, te dizendo o que você tem que fazer. É basicamente um atestado que diz o seguinte: você não tem condições de cuidar da própria vida, deixa que eu cuido. Essa é a mensagem que o Estado socialista passa para você. Meus amigos, em 1920, Mises escreveu que o socialismo iria falhar. Ele acertou. Mises estava certo. Não esquece de deixar seu like, vamos debater nos comentários aí, eu quero saber a sua visão. Um forte abraço e até mais.